Fisiculturista brasileiro tem entrada barrada nos Estados Unidos e perde competição importante. Canadá quer atrair 1,4 milhão de pessoas para seguir crescendo e suprir a escassez de mão de obra. Democratas querem, antes do final do ano, modernizar os vistos para imigrantes rurais. Catar admite morte de entre 400 e 500 trabalhadores durante preparativos para a Copa. E em Massachusetts, brasileiro é preso pelo ICE em operação que buscava imigrantes condenados por crimes sexuais. Eles foram detidos em todo o país numa operação que buscava imigrantes indocumentados com histórico de crimes sexuais. Boa noite. Olá, boa noite. A gente começa o Américas no Ar de hoje com a história do brasileiro Felipe Franco. Ele teve o visto negado pela imigração dos Estados Unidos, mesmo comprovando que iria participar de um campeonato aqui no país. Pois é, olha, o brasileiro que tem 3 empresas, é deputado eleito, viria aqui para os Estados Unidos para participar da disputa mundial de fisiculturismo, a maior do mundo. Era um sonho que agora foi tirado dele. A Eloá Urazen tem todos os detalhes dessa história. De todos os desafios que Felipe Franco se propôs a encarar, o mais pesado, acredite, foi o peso de um papel. Fisiculturista premiado, o brasileiro de 39 anos teve seu visto americano negado pela 2ª vez consecutiva. O documento é vital para que o esportista participe do Campeonato Mundial de Bodybuilding Mr. Olympia, que acontece entre os dias 15 e 18 de dezembro, na cidade de Las Vegas, em Nevada. Felipe, que também é deputado estadual, recorreu às suas redes sociais, onde é seguido por mais de 4 milhões de usuários, para expressar a sua indignação e explicar o ocorrido. O 2º ano consecutivo eu recebo essa carta aqui, ó. Vou mostrar para vocês, vou deixar ela especificado para vocês aqui agora, que é uma relação de não ter vínculos com o Brasil. Por isso que eles não estão me liberando como visto. Deputado estadual, já fui vereador, tenho 3 empresas. Eu estou deixando aqui a minha indignação e a minha tristeza novamente com esse visto aqui, negado. Por telefone, o advogado do deputado Felipe Franco confirmou à reportagem do Américas no Ar que o atleta vai solicitar novamente o visto e, mais uma vez, vai encaminhar toda a documentação exigida. Porém, dada a demora do agendamento para a entrevista consular no Brasil, a equipe de Franco acredita que o sonho de participar do Mr. Olímpia tenha que ser adiado para o ano que vem. Ainda continuo pedindo ajuda. Se souber alguém que pode realmente ter essa liberação em relação ao visto dentro do Brasil, para os Estados Unidos, muito obrigado, porque todas as pessoas que tentaram me ajudar ainda não consegui. Entre outubro de 2018 e setembro de 2019, o número de vistos de turismo negado pelos Estados Unidos a brasileiros teve um aumento significativo, o maior índice dos últimos 14 anos. Houve um crescimento de mais de 45% na comparação com a taxa do ano fiscal anterior, entre outubro de 2017 e setembro de 2018, chegando a 18,5%, de acordo com dados do Departamento de Estado norte-americano. No mesmo período, o número de brasileiros detidos pela imigração norte-americana ao tentar entrar irregularmente no país também cresceu exponencialmente, chegando a 17,9 mil presos nos centros de detenção dos Estados Unidos. Mudando de assunto, com o final do ano aí se aproximando, os políticos correm para aprovar aqui nos Estados Unidos pautas pendentes e importantes antes que os políticos eleitos tomem posse em janeiro e o controle do Congresso americano passe para os republicanos. E nessa lista de pautas pendentes que os democratas correm para tentar aprovar está o visto para os imigrantes rurais. Grupos de agricultores querem um acordo trabalhista que garanta um caminho para a cidadania dessas pessoas. A medida é apoiada por organizações de defesa aos imigrantes, por agricultores e por alguns democratas. As fazendas alegam que precisam de ajuda para realizar as colheitas e que os imigrantes são a principal mão de obra. Sem eles, o trabalho mensal é mais demorado e custoso, o que impacta diretamente no preço dos produtos nas prateleiras para o consumidor final. A proposta é modernizar a Lei de Força de Trabalho Agrícola, mas essa reforma da imigração
rural está pendente há meses no Congresso. Já foi aprovada na Câmara e está parada no Senado. Os democratas correm contra o tempo para garantir 60 votos necessários republicanos para aprovar a medida antes do final do ano. Eles defendem pelo menos 20 mil novos vistos H2A por ano, com duração de 3 a 5 anos para os trabalhadores rurais, o direito de renovação de visto por tempo indefinido e uma legislação que forneça um caminho de cidadania para 1 milhão de imigrantes rurais que vivem ilegalmente no país. Por exemplo, os estrangeiros que trabalham há mais de 10 anos em fazendas poderiam se tornar elegíveis para um green card se comprovarem o vínculo rural. Atualmente, esses trabalhadores estrangeiros usam o visto agrícola H2A, que dá permanência no país por apenas 10 meses. O visto H2A é um visto, não uma legalização, para trabalhadores agrícolas que vão passar um período temporário trabalhando nos Estados Unidos. Esse visto foi criado reconhecendo a crise de mão de obra aqui nos Estados Unidos para trabalhadores em todas as áreas, mas essa especificamente na agricultura. Sei que esse visto ele tem muita controvérsia porque muita gente diz que trazer trabalhadores de fora prejudica o mercado de trabalho americano, ou seja, uma empresa vai preferir trazer um trabalhador de fora do que contratar um americano porque pode ser mais barato. O que não é verdade, porque todas essas empresas têm que passar pelo que chama Labor Certification, ou seja, eles têm que provar que têm a capacidade e estão pagando a mesma média de salário do que um trabalhador tanto americano, residente ou habilitado já a trabalhar aqui nos Estados Unidos. Ou seja, não pode prejudicar o mercado local. O ICE, a Polícia de Imigração Americana, informou que prendeu 138 indocumentados com histórico de crimes sexuais por todo o país. Entre os detidos está aí um brasileiro que teve uma condenação aqui nos Estados Unidos. A Giovanna Locatelli conta toda essa história pra gente. A polícia ainda não divulgou a identidade do brasileiro de 35 anos e nem dos outros 138 detidos. No site do ICE, o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, há o registro de que as prisões foram feitas entre os dias 22 de outubro e 4 de novembro. Eles foram detidos em todo o país numa operação que buscava imigrantes indocumentados com histórico de crimes sexuais. O brasileiro foi preso em Middlesex County, Massachusetts, por uma condenação de atentado violento ao pudor e agressão contra um menor de 14 anos. Muitos dos detidos estão com ordem de deportação em vigor. Esta não é a primeira vez que a Agência de Imigração prende indocumentados com um passado criminoso de abuso sexual. Em 2021, 12 mil pessoas foram detidas em operações semelhantes. O ICE, em parceria com o Departamento de Operações de Remoção e Execução, prometeu continuar os esforços para prender indocumentados com antecedentes criminais que estejam vivendo ilegalmente no território americano. Depois do intervalo, a gente mostra que o Canadá está de olho aí na força de trabalho imigrante. A gente explica o novo e ambicioso plano do governo para atrair aí pessoas de todo mundo para viver por lá. E atenção, comunidade brasileira de Palm Springs, na Flórida. O Consulado-Geral de Miami vai realizar atendimento itinerante na região no começo de dezembro. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O Canadá, o nosso vizinho no norte, anunciou que está atrás de imigrantes para preencher aí vagas de trabalho lá no país. São mais de 1.040.000 postos de emprego disponíveis, mas o Canadá não tem toda essa força de trabalho no país e, por isso, essa pode ser uma ótima oportunidade para os brasileiros. Hoje, os imigrantes representam 23% da população do Canadá. É a maior proporção em mais de 150 anos. Mas o país quer mais. Com uma meta ambiciosa, o Canadá quer preencher 1.045.000 vagas de emprego somente com imigrantes.
O ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, Sean Fraser, disse que o país precisa de mais pessoas para seguir em crescimento e, com isso, suprir uma gigante escassez de mão de obra. A ideia do governo é impulsionar o mercado de trabalho que deixou milhões de vagas em aberto com as consequências da pandemia provocada pelo coronavírus. Segundo o governo, o plano de imigração do Canadá tem metas a serem cumpridas até 2025. Primeiro, até o ano que vem, a expectativa é atrair 465 mil imigrantes e subir esse número para 500 mil em 3 anos. O plano canadense acontece em contraste com as políticas de imigração de muitos países, como os Estados Unidos, que não implementam soluções para facilitar a entrada de outros nacionais e, com isso, atrair mão de obra. Para especialistas, um plano semelhante ao canadense poderia ajudar o governo norte-americano a resolver a falta de mão de obra e impulsionar a economia em tempos de crise. Agora uma notícia para a comunidade brasileira que vive em Palm Springs, na Flórida. O Consulado-Geral do Brasil em Miami anunciou que chegará a essa região para prestação de serviços com atendimento itinerante. A ação acontecerá entre os dias 10 e 12 de dezembro e será feito exclusivamente mediante agendamento online através do endereço ec-miami.itamaraty.gov.br. Ao acessar o site, basta procurar a seção Palm Springs e depois o tipo de serviço solicitado. O consulado informa que o agendamento está sujeito à disponibilidade de vagas. O consulado também reforça que o agendamento é pessoal e intransferível. A ação pretende facilitar aí serviços para a comunidade brasileira que vive naquela região. O endereço de onde estará o atendimento itinerante pode ser encontrado no site do consulado. Repetindo, o site é ec-miami.itamaraty.gov.br. Bom, mudando de assunto, a FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui nos Estados Unidos, aprovou um novo tratamento para hemofilia, uma doença rara de coagulação do sangue. O único problema é o preço do remédio, gente, para tratar essa doença. A dose desse medicamento está sendo considerada a mais cara do mundo, custa em torno de 3,5 milhões de dólares. O remédio se chama Hemgenix, é fabricado pela farmacêutica CSL Behring. O medicamento é intravenoso. Trata-se de uma terapia genética para adultos com hemofilia B. Essa doença afeta 1 em cada 40 mil pessoas. Os homens são as maiores vítimas. Os sintomas são episódios de sangramento espontâneo e repetidos que são difíceis de parar. Os médicos informaram que o remédio fornece aos pacientes um fator de coagulação que faz o sangramento parar sozinho. O problema é que o remédio custa 3,5 milhões de dólares e precisa ser tomado pelo paciente para o resto da vida. Apesar do custo elevado, os médicos dizem que o tratamento é a melhor relação custo-efetividade. Essa terapia caríssima, ela é o que a gente chama de terapia gênica, é uma forma de você injetar a mensagem genética para que o corpo da pessoa produza esse fator. Então, na verdade, é um conceito diferente de tratamento, é bastante revolucionário. Essa terapia foi aprovada agora, mas, na verdade, essa forma de terapia já vem sendo desenvolvida há mais de década, né? E começou nos estudos de coagulação pela hemofilia B, por algumas facilidades que a hemofilia B tem de melhor resposta a esse tipo de tratamento. Então, não é só um remédio, é uma terapia única que você, a princípio, toma, em que você injeta acoplado a um vetor, né? Ele vai levar essa mensagem para dentro da célula e o corpo do doente é que vai passar a produzir o fator. Então, ele deixa de ser doente. Essa é que é a grande vantagem. A Organização Mundial da Saúde anunciou que a varíola dos macacos tem agora um novo nome oficial. Ela vai se chamar Mpox. A mudança acontece após a pressão aí de cientistas por causa de um possível estigma que se criou em cima do nome da doença após esse surto mais recente aí. O anúncio chega no mesmo momento em que uma nova pesquisa sugere que a doença poderia ser transmitida pelo ar. A varíola dos macacos foi nomeada dessa forma em 1970, logo após o vírus ser descoberto em macacos cativos. Mas, de agora em diante, a doença será conhecida como Mpox, para tentar acabar com o estigma em torno dela e usar um nome universal que pode ser usado em qualquer idioma.
O mais recente surto da doença ainda é uma preocupação para as autoridades. Até agora, mais de 81 mil casos foram reportados em mais de 110 países. Apesar do contato físico direto ainda ser a causa dominante de contágio, uma nova pesquisa indica que o vírus poderia ser transmitido também por via aérea. O estudo foi publicado na revista científica The Lancet, depois que cientistas espanhóis encontraram pela primeira vez altas quantidades do vírus no ar e na saliva de pacientes infectados. A novidade colocou as autoridades de saúde mundiais em alerta mais uma vez. Nos Estados Unidos, o CDC pede que a população se vacine contra a doença. E no próximo bloco a gente fala de uma rede social que está fazendo sucesso entre os brasileiros e que rivaliza aí com o Twitter, que, claro, tá em crise, gente. E a gente fala também de Copa, porque o Catar finalmente admitiu a morte de até 500 trabalhadores, a maioria imigrantes, durante os preparativos para o Mundial. Agora a gente fala do poder dos brasileiros quando o assunto são as redes sociais. Com a crise instalada no Twitter, depois da aquisição de Elon Musk, os brasileiros inundaram uma rede social semelhante. Olha, mostrando aí o favoritismo do momento pelo passarinho amarelo da rede Cool, em vez aí do azul do Twitter. Agora a empresa planeja contratar trabalhadores brasileiros. A plataforma indiana, claramente inspirada no Twitter, explodiu. A rede social Q ganhou popularidade no Brasil e no mundo depois que o Twitter entrou em uma série de crises e polêmicas após ter sido comprado pelo bilionário Elon Musk. Surfando na onda do momento, a rede Q informou que acaba de atingir 2 milhões de usuários no Brasil, tudo em apenas uma semana. Antes disso, a plataforma não tinha cobertura em português. O sucesso é tão grande que a empresa anunciou que quer montar um escritório no Brasil para ajudar nas operações da rede social, já que os brasileiros são mundialmente conhecidos por dominar as redes sociais. A plataforma já contratou um time de comunicação no Brasil e disse que em breve abrirá vagas específicas para os brasileiros. Agora, um alerta para os papais e para as mamães também. Alguns tipos de mamadeiras e copos infantis estão sendo recolhidos por risco de envenenamento. As autoridades alertam que esses produtos contêm chumbo no fundo da base, que podem aí se soltar e contaminar os líquidos. O recall atinge 10.500 garrafas e copos de 2 tamanhos. Os produtos foram fabricados pela Green Sprouts e foram vendidos em mercados, farmácias e pela internet também. Até agora foram registrados 7 incidentes em que o fundo do copo ou da garrafinha quebrou, soltando o produto tóxico. Por enquanto, não há registros de casos aí de contaminação. A decisão do recall foi adotada pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo aqui dos Estados Unidos e pela própria empresa que iniciou o recolhimento voluntário desses produtos aí. Então, se você tem algumas dessas mamadeiras ou copos comprados entre os anos de 2020 e 2022, a orientação é jogar fora ou entrar em contato com o fabricante Green Sprouts. Bom, e o Catar admitiu hoje a morte de entre 400 e 500 trabalhadores durante os preparativos para o Mundial. A maioria desses trabalhadores mortos eram imigrantes. As condições de trabalho dessas pessoas na construção dos estádios já vinham sendo denunciadas por ONGs há anos. Essa é mais uma polêmica da Copa do Catar. Apesar de um país fechado, organizações não governamentais vinham denunciando há anos as más condições de trabalho de milhões de pessoas, a maioria imigrantes, principalmente na construção dos estádios. O governo do Catar vinha negando as acusações repetidamente. Mas hoje, pela primeira vez, o chefe da organização da Copa do Mundo, Hassan Al-Thawadi, confirmou que entre 400 e 500 pessoas morreram nos preparativos para o Mundial. Ele disse que a maioria morreu durante as construções de infraestrutura, como pontes, estradas, hotéis e obras de saneamento. Quando perguntado sobre a causa direta das mortes, ele não respondeu. A declaração foi feita em entrevista a uma rede britânica de TV. Desde que foi escolhida como sede da Copa do Mundo, o Catar vem sendo alvo de denúncias por maus tratos aos trabalhadores. Segundo a Anistia Internacional e o Human Rights Watch, a jornada de trabalho de muitos dos trabalhadores contratados pelo governo passava de 14 horas por dia, sob o forte calor do país.
Os imigrantes também não teriam folgas e eram alojados em locais precários. Um levantamento mostra que hoje cerca de 3 milhões de trabalhadores imigrantes vivem no Catar. A maioria vem de países que não foram classificados para a Copa, como Índia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka e Paquistão. No próximo bloco, a gente mostra a primeira casa de base biológica impressa em 3D aí pela Universidade do Maine e que pode solucionar a crise de habitação que vive o país. E olha que legal, gente! O USPS deu início à Operação Papai Noel e está em busca de voluntários para responder às cartinhas que as crianças enviam pelo correio. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma boa notícia, a Universidade do Maine construiu a primeira casa impressa em 3D com materiais de base biológica. Isso significa que essas casas são totalmente sustentáveis. Essas construções podem ser uma esperança de moradias baratas e ecológicas para o futuro. Olhando assim, você não diz que é uma casa feita por impressão 3D. Aparentemente, ela tem tudo igual a uma casa comum. Piso, paredes, teto, estrutura. A diferença é que aqui, além de ser impressa, ela foi feita com um material biológico à base de resíduos de madeira reciclável e biorresina. É a primeira moradia biológica 3D do mundo. O protótipo tem 600 pés quadrados e encantou visitantes e curiosos. Para quem pensa na questão de isolamento, a resposta é que a casa impressa é perfeita. Consegue dar o conforto para uma família, isola do barulho, do calor ou do frio do lado de fora. O Maine é um dos estados que enfrentam crise imobiliária nos Estados Unidos. A construção de casas inteligentes e sustentáveis é uma forma de combater o alto valor do mercado e oferecer moradia mais barata para a população de baixa renda. A Coalizão Americana de Habitação disse que os Estados Unidos necessitam de 7 milhões de unidades habitacionais acessíveis. Só no Maine, o déficit é de 20 mil moradias. Que demais esse projeto, hein, Ruth? Vamos torcer para dar certo, né? Vai dar, já deu. Já deu. Isso aí, boas coisas vindo para o futuro. Vamos realmente torcer, tomara, viu? Isso. Bom, vamos agora então para a nossa previsão do tempo? Vamos ver aqui, eu e a Ruth vamos dizer para vocês como está o clima amanhã. Chuva em Boston e New York também, e Washington também, gente. Mínima nessas regiões por volta de 35. Chove também e faz tempo encoberto na Flórida. Agora, no Texas vai fazer sol em Dallas, mas em Houston, sol entre nuvens, mínima de 41, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington e em Seattle, que vai fazer chuva também aí, mínima de 32 graus, máxima de 43. São Francisco, sol forte, máxima de 57, como sempre aí nessa região aí, Los Angeles também, máxima de 63. E Las Vegas, tempo encoberto, mínima de 40, máxima de 56. Bastante nuvem e chuva prevista para amanhã. Bastante nuvem, só essa região aí que ficou sol, você viu, Isso né? aí. Bom, gente, olha, faltando menos de um mês para a chegada do Natal, tá aberta a temporada de cartinhas que as crianças escrevem para o Papai Noel. Com isso, o USPS está buscando aí voluntários para ajudar a responder essas cartinhas aí. Há mais de 100 anos, o Serviço Postal dos Estados Unidos repete todos os anos essa operação, que se chama Operação Santa Claus. No vídeo de lançamento da campanha, uma menininha sapeca diz que o Papai Noel está trabalhando duro para atender a tantos pedidos. E que, por isso, pediu ajuda do USPS nessa missão. A menina explica que é simples. Basta que as crianças escrevam sua cartinha com o endereço, nome completo e encaminhe com um selo para a casa do Santa, no Polo Norte. Now put the letter in a stamped envelope and address it to Santa Claus, 123 Elf Road, North Pole 88888. E olha, já tem muita cartinha especial chegando no destino final. São milhares esperando por uma resposta. Por isso, o Serviço Postal dos Estados Unidos lançou a Operação Santa e está atrás de voluntários para ajudar na resposta dessas cartinhas. Uma vez verificados e aprovados, estes voluntários podem olhar as cartas que as crianças escrevem para o Papai Noel.
Quando encontrarem uma de seu gosto, está liberado para comprar um presente para o escritor e enviar anonimamente. Os interessados em participar do programa, que já existe há mais de 100 anos, devem se cadastrar no site da Operação Santa e passar por um processo de verificação de identificação. O endereço na internet para mais informações é o USPSOperationSanta.com. Os contos eles têm relevância no desenvolvimento psíquico infantil e a história do Papai Noel não é diferente. É por meio dos contos e histórias, inclusive a de Papai Noel, que as crianças podem fantasiar, podem elaborar as suas questões internas, dando vazão às suas angústias, dores e aflições. É dessa forma lúdica que a criança vai aprendendo a conviver com frustrações e aos poucos se constituindo e se fortalecendo psiquicamente. Crianças que acreditam no impossível tendem a ter maior compreensão da realidade, conseguem formar hipóteses e traçar soluções para conflitos psíquicos do inconsciente. Não devemos aconselhar as crianças a deixarem de acreditar em Papai Noel, nem dizermos que ele não existe e que é uma invenção do mercado. Porque no pequeno mundo imaginário da criança que passa por tamanhas dificuldades nesse tempo de liquidez, onde tudo é rápido e ilusório, acreditar num bom velhinho faz bem. Papai Noel é um personagem amigo, carinhoso, meigo e parecido com os nossos vovôs. É isso aí, é um momento muito especial para as crianças, para muitos adultos também, como eu, que nunca superei essa fase e continuo sendo a maluca do Natal lá em casa. Duas. Eu adoro essa fase também e cultivei isso muito na minha filha. Acho que é importante. Muito importante. E importante também fazer parte dessa operação. Quem sabe entra lá no site, né? Vê direitinho como é que faz para poder fazer parte e responder as cartinhas, enviar presentes para as crianças que precisam e muitas vezes não conseguem receber, principalmente agora, né? Em tempos de crise. As compras estão apertadas, talvez os pais não consigam comprar os presentes, então é uma boa iniciativa. Fica aí a dica, entra no site, busca, se informa e ajuda, quem sabe, né? Isso aí. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui com esse convite para a nossa comunidade ajudar as crianças e a gente volta a esperar vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, pessoal.